Bom dia! Vamos começar esta quinta-feira de live, uma quinta-feira maravilhosa para vocês. Hoje vamos falar sobre quem é o outro. Será que é possível responder esta pergunta? Será que nós sabemos quem é o outro? Vamos nos questionar aqui, eu e meu amigo Robson Cunha. Estou só aguardando ele entrar aqui para a gente dividir essa telinha. E você já faça logo a sua pergunta. O que é que você quer saber sobre o outro? Bom dia, bom dia. O outro. Será que entendemos o que é o outro? Será que isso nos ajudará a aprender como lidar? Será que saber o que é o outro nos ajuda a lidar melhor com o outro? Algumas pessoas responderam, né, lá na publicação, dizendo que o outro não existe, que o outro sou eu refletido, né? Que o outro sou eu. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ou será que o outro existe e eu não consigo enxergar o outro? Né? Então existem várias perguntas que vamos buscar se perguntar e ficar na dúvida aqui. Robson, vou chamar você aqui, viu? Vamos buscar. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Não é possível, você tá de vermelho? Eu? Rapaz, eu nem sei que cor é essa, mas. Nem é possível, olha pra isso, cara. Então, coincidência para uns, sincronicidade para os mulheres, nada é por acaso, né? Não é? Você não me diga que você tá tomando café também aí. Poxa, cara, como você sabe disso? Não acredito. Como você sabe disso? Coincidência, cara. Pois é. Bom dia, meu amigo Robson. Você dormiu bem? Bom dia, Bruninho. Eu devo ter dormido bem porque acordei muito bem, mas eu estava dormindo. A questão é, por que que eu tô te perguntando se você dormiu bem? Se você não sou eu, se você é outra pessoa. Por que que isso me interessaria, Robson? Por que que o outro interessa tanto para a vida da gente? Será que é verdade isso? Será que tá tudo na minha imaginação? Pois é, né, Bruninho? Aí passaram por mim na rua e disse: Ah, você é o Bruno? Aí eu disse: Não, Bruno é o outro. Mentira que não te Hein? perguntaram isso. Hein? Pô, mas Perguntaram devia eu. ter perguntado, devia ter Ah, tá. perguntado, né? Para a gente trazer isso aí como verdade, como realidade para o tema de hoje. Mas se não perguntaram, deveria. Então, veja bem, pois é, né? Quem é esse outro, né, Bruninho? Quem é esse outro? Eu vou. A gente precisa ter um Venha. protocolo para a gente quebrar o protocolo e transgredir, entendeu? Vamos trazer o Mas protocolo, então. vamos fazer um protocolo. Mas eu vou quebrar um protocolo que não existe, que não tem, e vou me permitir, e peço a atenção de todos, silêncio no ambiente, para ler uma coisa muito interessante aqui. Não é à toa que entendo os que buscam caminho, como busquei arduamente o meu, e como hoje busco com sofreguidão e aspereza o meu melhor modo de ser, o meu atalho, já que não ouço mais falar em caminho, eu que tinha querido. O caminho, com letra maiúscula, hoje me agarro ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo, mas o atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde eu seja finalmente eu, isso não encontrei. Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é o outro, é os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei: eis o meu porto de chegada. Em Busca do Outro é um poema de Clarice Lispector, uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira.
E esse poema, dentre tantos outros maravilhosos, está aqui no livro A Descoberta do Mundo, né? Se quiserem, fica a dica, pode substituir autoajuda por livros de poesia, que a gente cresce e se transforma mais puramente, porque o poema arte toca a nossa essência. Então, para Clarice, esse é o outro, né? E quando a gente busca o caminho, não tem caminho sem o outro, né? E ela percebe, num determinado ponto da vida, muito embora trazendo pela poesia, que o caminho é o outro. E que é o outro que, que traz a razão até mesmo da nossa transformação, por que não da nossa existência, né? E ela busca o outro, mas muitos de nós nos afastamos do outro, né? Tantas recomendações aí, afaste-se do outro tóxico, né? Afaste daquele que não agrega valor a você, afaste-se do outro que lhe incomoda, afaste-se do outro que lhe fere, que lhe magoa, né? E aí a gente vive numa sociedade separatista em que eu me coloco em oposição ao outro. E o outro, ele já é principalmente culpado de tudo que eu sinto, de tudo que eu passo, né? E a minha relação com o outro, ela já nasce deteriorada. Eu já inicio uma relação desconfiado ou construindo expectativas. E quando eu me deparo com as diferenças, eu simplesmente renuncio a essa caminhada ou busco atalhos, como traz, né, maravilhosamente a Clarice, e me afasto do outro, né? Não sabendo nós que nos atalhos também a gente vai encontrar sempre o outro, né? E também não nos iludamos, porque dentro de nós tem o outro, que a gente precisa conhecer, né? Então, assim, quem é o outro? Quem é o outro? A proposta da nossa conversa é a gente refletir mesmo sobre o outro. Mas uma vez a gente não vai trazer verdade nenhuma aqui, senão provocação, né? Mas assim, a gente precisa olhar para esse outro, ao invés de fugirmos desse outro, de nos afastarmos desse outro. E entendermos ou buscarmos entender quem é esse outro, o que é do outro em mim, qual é a contribuição que o outro me toca, né? E a gente vai trazer o outro sempre. Nós temos até uma sensação de propriedade, né? O ex-marido, vamos dizer assim, é um outro que passou na minha vida, mas as pessoas observam e dizem assim, o meu ex-marido, a minha ex-mulher, né? A gente tem aí um sentimento de propriedade sobre um outro e a gente entende, acha, se sente no direito de achar ou de esperar que o outro seja aquele que eu desejo. E a gente também tem o outro como o responsável pelo meu cuidado, o responsável pelo meu sucesso, né? O responsável pelo meu desenvolvimento. Então, quem é esse outro? Quem é esse outro é uma pergunta para cada um de nós, né? Como é que eu estou me relacionando com esse outro? Que outro eu construí nesse outro que se apresenta diante de mim? Qual é a posição desse outro ou desses outros na minha vida? O que é que eu espero deles? O que é que eu espero deles? E o que é que eu posso esperar deles? Né? Esse outro só tem maldades? Esse outro só tem negatividade? Nesse outro, essas maldades e negatividades podem ser positividades, podem ser bondades, né? Então, quem é esse outro? Já que a gente não tem nada para fazer agora, né? Então, e a gente já está habituado aí a reservar essa
horinha nas manhãs de quinta e sexta-feira, vamos pensar e vamos refletir sobre esse outro, quem é esse outro, né? E qual é a importância desse outro na minha vida, seja ele o outro que ele for. É isso, Danilo? Vamos refletir. Momento de reflexão. Vocês tomaram café direitinho. Bote mais cafeína nesse café aí. Porque é um tema interessantíssimo. Parece simples e vasto ao mesmo tempo, né? Então, quem é o outro, né? É uma pergunta que talvez alguém já tenha uma resposta aí. E como o Robson disse belamente aqui, precisamos trazer uma resposta, desconstruir uma resposta para enxergar se a resposta é uma resposta mesmo ou não. E Robson falou, por que nos afastamos, né, do outro? Por que nos afastamos do outro? O que incomoda quando estamos diante do outro? O que vemos no outro? E aí eu convido vocês a olhar para você, no sentido de como eu vejo o outro, como eu enxergo as coisas do mundo. Se eu pedir para você em sua casa aí agora olhar ao redor e ver quantos objetos vermelhos, quantas cores vermelhas você encontra, aqui eu vejo um pedaço de uma tomada vermelho, a blusa de Robson, vejo uma parte de uma caixa que está vermelha, o fundo de uma nota fiscal que tem um vermelho, uma flor ali que tem um vermelho, um quadro que tem um tom de vermelho muito fraquinho e um boneco que tem alguma coisa vermelha ali. Vocês olharem em casa, o que tem vermelho aí? Né? Você conseguiu ver o vermelho quando você olhou para fora? Quando você olhou para seu quarto ou sua casa, você olhou onde está o vermelho, não foi? Mas enquanto você estava olhando o vermelho, será que você estava olhando o verde? Sem olhar agora, você sabe quantas coisas verdes tem? Talvez não. Talvez você tenha que olhar agora o que tem de verde. Ali, uma camisa verde, um caderno de verde, um saco verde. Tá uma bagunça aqui, viu? Uma caixa verde. Cara, e agora? Você, enquanto olhou o verde, sabe o que tem de azul? Não, então vai ser assim com o outro também. A gente vai olhar para o outro, a gente não vai ver todas as cores que tem no outro. Vou repetir. A gente olha para fora e não vê todas as cores que tem no quarto. Então, se a gente olha para o outro, a gente não vê todas as cores, todos os tons de outro que existe. 50 tons de outro. Anota aí, Robson. É um bom nome de livro. 50 tons de outro você não conhece. Você acha que conhece. Então, é importante que a gente entenda isso. Porque se a gente estiver procurando vermelho, a gente vai achar vermelho. Se estiver procurando azul, a gente vai achar azul. Então, se você já vem com um conceito já formado do que é um homem ou do que é uma mulher, por exemplo, digamos que você tem um relacionamento e nesse relacionamento você aprendeu que você passou mal nesse relacionamento, não gostou do relacionamento. Então, se você é homem, você vai ter a imagem de uma mulher, você poderá, talvez, generalizar. Então, quando vier uma próxima mulher, você já vai ficar com o pé atrás, porque você já vai estar colocando uma imagem nessa mulher, achando que ela vai se comportar do mesmo jeito que a outra se comportou. É uma forma de defesa, de generalização, mas aí você acaba não vendo o outro. Então, quando a gente não vê o outro, não há relação adequada, digamos assim. E a gente está sempre projetando tanto o que a gente espera no outro, a gente acha que o outro vai agir da forma que a gente quer, tanto a gente está projetando defeitos pelos nossos preconceitos que nós temos, nós estamos sim projetando. Ali é um cara mal vestido atravessando a rua, deve ser um ladrão. Então não dou nem bom dia. Pode ser, pode não ser, você não sabe. E mesmo se for, tem outros pontos coloridos nesta vida desse ser humano. Esse ser humano tem tons de outro que você não conhece. E você escolhe se você quer olhar só para o ponto vermelho, ou só para o ponto azul, ou só para o ponto verde, ou só para o ponto amarelo. Porque nossa visão é uma visão muito focada. A visão do nosso cérebro precisa escolher o que quer ver para poder enxergar. Olha que coisa interessante. Nós precisamos escolher o que queremos ver para poder enxergar. Se eu olho para papai e mamãe como outras pessoas e vejo defeitos, eu estou rejeitando eles como pai e mãe, porque eu estou criticando eles. Mas se você conseguir enxergar, buscar exercitar o olhar para novas cores desse papai e mamãe,
talvez você comece a perceber coisas que você nunca tinha visto antes. Então, fica meu convite, Robson, nessa abertura dessa nossa live aqui, o perceber que essa percepção do outro depende da nossa intenção de percepção. Se nós intencionarmos percebermos detalhes positivos ou negativos, iremos ver detalhes positivos ou negativos. É como se cada ser humano fosse completo e tivesse todos os potenciais. E quando você começa a olhar, você começa a realmente achar e perceber o que você vem buscando para enxergar no outro. Se eu venho buscando bondade, eu chego em alguém e encontro, eu espremo e entendo onde é que está a bondade naquela pessoa. Se eu busco maldade, eu vou espremer e encontrar maldade até numa pessoa que para outros é boa. Então temos todos os potenciais, temos 50 tons de outro e precisamos nos atentar de que o nosso conceito do outro pode estar equivocado. Então essa é a abertura que eu quero fazer aqui nessa live. O que você acha disso, Robson? Pois é. Então, assim, o outro, ele é por demais importante na minha vida. A Anitta, que é uma pessoa que é só sorriso, eu só tenho a imagem dela com um sorriso no rosto, não sei como é a fisionomia dela séria. Ela diz aqui, eu enxergo o outro como uma parte afastada de mim, onde se reflete a minha imagem. Nós nos vemos mesmo através do outro, né? Nós vimos e enxergamos as nossas faltas, os nossos excessos. Nós, através do outro, percebemos o que acontece comigo, o que ainda tenho em mim, né? O que em mim é bom, o que em mim precisa ser trabalhado. Não temos nada de ruim, nós temos algumas coisas a trabalhar, e é do outro isso. Agora sim, observe, né? Como a Anitta traz aqui muito bem, eu vejo no outro o eu afastado de mim, né? Observe que na perspectiva do outro, nós somos o outro. E a proposta não é somente a gente saber quem é o outro para mim, mas que outro eu sou para o outro. Que outro eu sou para o outro, né? Eu costumo dizer que o melhor presente que a gente pode dar a alguém na vida com quem a gente convive é nos tornarmos pessoas melhores, sem neurose, né? A gente vai ter aí um tempo imenso para ir se trabalhando. E não é muito fácil isso, né? Às vezes eu tive observando que nas comunidades de psicólogos, em alguns grupos de estudo, porque somos luz e sombra, né? Quando a gente tem um comportamento, um olhar, ou com o nosso tom de voz se altera, vem logo o julgamento. Mesmo daqueles que precisariam entender que ali está uma oportunidade de análise, de compreensão, né? Por termos um conjunto de conhecimentos que nos permite compreender o outro na sua essência humana. Mas mesmo nesse grupo, nós temos, porque também é da nossa natureza, o ímpeto de julgar. O primeiro passo, a primeira ação, a primeira atitude é de julgar. Quando a gente diz assim, quando o senso comum diz o que você procura, você acha, acha mesmo. E como o Bruno trouxe aí há pouco, quando a gente procura a maldade no outro, a gente encontra. Mas a gente encontra essa maldade que procuramos no outro porque o outro é mau, porque essa maldade existe, porque nós construímos imaginalmente aquilo que queremos ver, aquilo que procuramos. Quando a gente esquece a chave do carro em algum lugar, né? Ou a chave de casa, e que a gente procura, a gente frequentemente acha, né? Por que a gente acha? Porque a gente está olhando a chave sobre o sofá. Ela não está ali, mas eu olho e enxergo ela.
né? E a gente vai construindo imagens até que encontra. Então, eu olho para o outro, julgo o outro, estigmatizo o outro, pré-julgo, construo um outro em mim e simplesmente enxergo no outro aquele outro que eu construí. E muitas vezes o outro não é isso. A gente observa assim, fala-se muito em empatia, né? Que é aquele grupo do meio, simpáticos e antipáticos, os extremos, né? E no meio fica ali pressionado, que é um grupo menor de pessoas, que são os empáticos. Como tem empatia se eu não trabalhar o olhar que eu tenho com o outro, né? Se eu não, pela qual eu vejo o outro. Se eu não olhar, se eu não focar, se eu não analisar como me relaciono com o outro, o que é que o outro significa para mim. Porque assim, ó, até mesmo aqueles que nos decepcionam, que nos traem, que nos magoam, que nos fazem sofrer, são muito importantes para a nossa construção. Porque esse outro, do jeito que ele for, e a gente precisa ter uma relação social com diversos tipos de outro, né? Porque são diferenças, e são essas diferenças que me permitem a troca. Se formos iguais, o mundo só precisa de um de nós, né? Então, assim, a gente precisa mesmo ser diferente. A gente só cresce com as diferenças. A gente só cresce nesse processo de socialização e não tem crescimento isolado a partir da diferença do outro. Então, aquilo que o outro traz nele mesmo, no seu jeito de ser, fruto da sua história, dos seus traços de personalidade, da criação que teve, do repertório de experiências que ele carrega, pelas situações que ele passou na vida, pela quantidade de soluções que ele deu para os problemas e dificuldades, né? Pelas sucumbências pelas quais ele passou quando não conseguiu dar termo a algumas questões que lhe foram cometidas. Esse é o outro. Esse é o outro. E na perspectiva desse outro, eu também sou esse. Com a minha história, com os meus traços de personalidade, com o meu jeito de ser, com a criação que eu tive, com o meu repertório de experiências. E esse conjunto que me constrói é desconhecido do outro, do mesmo jeito que esse conjunto que forma o outro é desconhecido de mim. Então, tudo tem explicação, né? Mas nós costumamos não explicar e julgar. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, assim, aí a gente desenvolve, né? Um complexo de culpa, a gente desenvolve um complexo de inferioridade, a gente desenvolve um complexo de ação, porque a gente começa a adotar aquele discurso de que o outro é o culpado, de que o outro é responsável, de que o outro está me perseguindo, de que o outro está querendo me destruir, né? E a gente ouve muitos outros que estão na nossa vida convivendo conosco, dizendo, olha, ele não quer o seu sucesso, né? Ele quer o seu fracasso, ele quer que você se perca, que você se destrua, que você se destrua. Ele não quer o seu bem, ele não quer a sua alegria, né? E a gente está ouvindo, né, alguém que está no meio, entre mim e o outro, falando do outro. E eu ouço isso, e muitas vezes eu internalizo isso, eu acredito isso, e construo o outro desse outro no outro. Aí a Fábio disse assim, embaralhou tudo. Pois é, né? Então, assim, sabe por que isso? Porque o outro, ele é visto por mim embaralhado nas suas questões, nas suas singularidades, nas suas subjetividades, no seu construto. E eu preciso desembaralhar isso aí. E o primeiro passo é olhar o outro como humano. O outro não me persegue. Por alguma razão nós estamos ligados e por alguma razão ele se comporta daquela forma. Né? Então, assim, antes de julgar o outro, a gente precisa entender que o outro tem uma razão de ter passado na nossa vida
por qualquer tempo que seja. Embaralhei, Bruninho, como disse a Fábio? É, tem muita gente que gosta de jogar baralho, então tá tudo certo aqui. Tem que embaralhar, né? O baralho, para dar mais sorte, tem que embaralhar, não é não? Então a gente aprende com as cartas que vão saindo, né? E tem alguns comentários aí mais, viu? O Milka falando que a gente vê no outro que existe em nós. O Dimas falou, tratar com respeito, entender e deixar seguir seu caminho, próximo ou distante, seja no afeto ou na insignificância. O tratamento barra pensamento que damos para o outro pode refletir em nós mesmos. Aí ele continua. O controle desejado sobre o outro nos priva de nos encontrarmos e evoluirmos. É bem relativo isso. É muito relativo. Porque se por um lado a gente está querendo controlar o outro, por outro lado, será que a gente está esquecendo de controlar a gente? A gente tem que se perguntar. Se a gente também está querendo se controlar muito e acha que o outro também deveria se controlar, porque a gente se controla, e aí eu projeto como se o outro precisasse ouvir o que eu ouvi quando era criança. Eu ouvi quando era criança tal coisa, então o outro precisa me ouvir. Se eu mudei a minha cabeça para acreditar em uma coisa, eu preciso fazer com que o outro mude a cabeça para acreditar nessa coisa. Se eu acredito que 1 mais 1 igual a 3, eu vou convencer o outro para que ele acredite também, para que ele venha comigo nesse barco de 1 mais 1 igual a 3. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou dizendo que isso normalmente acontece. Eu mesmo já em muitas fases da minha vida já busquei convencer o outro de alguma coisa. E Bruno, mas hoje você não tenta convencer o outro de alguma coisa? Eu digo assim, eu busco expressar as minhas opiniões, os meus pensamentos, sabendo que o outro vai ouvir de uma maneira e ele vai interpretar da maneira dele. E provavelmente, muito provavelmente, ele não vai entender o que eu estou falando do jeito que eu gostaria que ele entendesse. Então, se você em casa tem alguém em sua família ou alguém na sua própria casa que não te entende, tá tudo bem. Faz parte da evolução humana perceber que cada indivíduo tem o seu mundo e deve ser respeitado. Cada pessoa tem a sua bolha de realidade. E se nós apontamos para os outros, dizendo que cada pessoa tem uma bolha de realidade, e todas essas bolhas de realidade são distorções da realidade, e cada pessoa, a depender do que aprendeu na vida, enxerga o mundo de uma forma diferente, se eu consigo apontar para fora e ver isso nos outros, será que eu consigo também apontar para dentro e ver isso em mim? Será que eu consigo ver que eu também estou dentro de uma bolha? Será que eu consigo ver que eu também faço parte de uma distorção de realidade? Ah, Bruno, mas tem gente que não me compreende. É como se eu tivesse com expansão de consciência maior do que aquela pessoa. Ok, digamos que você esteja na escala evolutiva um degrauzinho acima daquela outra pessoa. Mas aí te faz o dono da verdade? Isso te faz o que pode apontar, julgar e condenar? Quando a gente começa a perceber que existem diferenças nesses degraus, e diferenças de percepção e mais abertura de compreensão para algumas áreas da vida, nós também precisamos perceber que, com certeza, existem pessoas, outras pessoas, que estão numa compreensão muito maior do que a nossa. Então, cuidado ao afirmar que você está superior a alguém. Por que não está? Todos nós temos graus diferentes. Talvez eu seja superior em fazer lives. Talvez o Rob seja superior em ler livros. Talvez você em casa seja superior em fazer a melhor sobremesa do mundo, que é comprada pelo melhor, a receita é comprada pelo melhor chefe de cozinha do planeta. Talvez você em casa seja um programador de computador terrivelmente bom. Então, cada pessoa tem a sua expansão de consciência naquele ponto em que ela coloca o foco. Agora, se você escolhe colocar o seu foco apenas na crítica dos outros, você vai ficar muito bom em criticar os outros. Mas dificilmente você vai ficar bom em se aproximar do outro. Porque quando você critica o outro, você reforça a sua própria bolha. Quando você critica, você aponta para fora, você aumenta a sua armadura. Porque você, ao mesmo tempo, aumenta a sua defesa. Você busca argumentos para defender a sua verdade, entre aspas.
E sabe o que acontece com isso? Enrijecimento. Enrijece o seu próprio corpo. A barriga fica dura. Literalmente. Você tem outros tipos de problema no corpo, de encouraçamento, literais. Uma vez que é muito pesada essa realidade que você imagina. Então, o convite é saber que cada pessoa tem uma bolha. E o que o Dimas falou é tratar com respeito. Eu acho que é a base para qualquer relacionamento real e verdadeiro. E o que é o respeito? Não é simplesmente dizer assim, você está errado, mas eu te respeito. Não, o respeito não deveria ser isso. O respeito deveria ser, eu compreendo que sua verdade é diferente e que eu posso estar errado mesmo sem saber que estou errado. Então é diferente, é um respeito com humildade. Faz sentido essa palavra respeito com humildade, Robson? Qual é a sua opinião em relação a isso? Faz todo sentido, né? E o respeito, ele é precedido pela humildade. Porque a arrogância impede o respeito, né? Vamos pensar uma coisa aqui. Eu ouço muito, até porque o amor romântico, ele nos induz a olhar as relações romantizadas de uma outra forma. E essa romantização, ela desconfigura muito as relações e elas, por demais, contribuem para uma incompreensão sobre o outro. Essa romantização das relações, elas levam muita gente a dizer que o outro me completa. Eu vou buscar a metade da minha laranja, olha só que coisa. Eu serei uma laranja somente quando encontrar o outro que me complete. E quando o outro for embora, metade de mim me abandonará, né? E eu não serei mais eu serei metade de eu. Então, assim, são algumas construções que a gente internaliza, e muitas vezes inconscientemente, e que modela a minha relação com o outro. E eu passo a projetar no outro aquilo que eu desejo que falta por mim. O processo de autoconhecimento, ele é determinante na forma, no modelo com o qual eu me relaciono com o outro. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me desenvolver, eu preciso me bastar. E aí alguém poderá dizer, então se eu me basto, eu não preciso do outro. Será que isso é uma verdade? O que é bastar-se? Bastar-se, na verdade, é entender que nós somos autônomos e precisamos exercer a nossa autonomia e fazer aquilo que nós podemos fazer. Perguntava alguém, né, a uma pessoa, a uma mulher, você troca o pneu do seu carro? Não, eu ligo para o homem fazer a troca. Ok, tudo bem, né? Requer uma força, requer uma prática. Mas será que a gente está ligando sempre para alguém para fazer aquilo que a gente pode fazer? Será que aquilo que a gente não faz e delega um outro e chama um outro para fazer, nós não podemos fazer? Será que eu vou ter dificuldade, mas isso me impede de passar a fazer aquilo que eu posso fazer e não venho fazendo? Então, assim, na medida em que eu desenvolvo o meu eu, no exercício pleno da minha autonomia, na medida em que eu me torno autônomo, eu me relaciono com o outro de uma forma totalmente diferente. Eu não dependo do outro. Eu caminho com o outro num processo de desenvolvimento, de expansão, de aperfeiçoamento, de aprimoramento nessa relação. Mas eu não caminho com o outro desenvolvido, com a minha autonomia plenamente desenvolvida, eu não caminho com o outro como o outro no papel de um secretário que fará por mim
aquilo que eu posso fazer por mim. E tem muitas relações com o outro dessa forma. E nós projetamos no outro a mãe, nós projetamos no outro o pai, nós projetamos no outro o cuidador, nós projetamos no outro aquele que ampara, nós projetamos no outro o solucionador de problemas. E veja, eu me abandono porque eu deposito no outro aquilo que eu tenho que exercer sobre mim mesmo. Ah, Robson, você está se contradizendo, porque então eu não preciso do outro, precisa. Sabe por quê? Porque apesar de autônomos, nós precisamos de cuidado. Essa relação com o outro não dispensa o cuidado com o outro, nem o cuidado do outro para conosco. O cuidado não é fazer aquilo que nós podemos fazer, não. O cuidado é a amorosidade, é acolhimento, é a proximidade, é a mão amiga, é a escuta, é o tempo que eu dou, né? É o meu propósito de alterar uma lágrima para um sorriso, é o amparo, é ajudar o outro a perceber que ele não está só nesse caminho, entende? Então, isso não se dispensa da relação com o outro. Mas uma coisa é nos relacionarmos dessa forma, é estarmos juntos, é vivermos com, é convivermos. E outra coisa totalmente diferente é ter o outro na função daquele que faz por mim o que eu preciso que seja feito. Outra coisa, quando a gente desenvolve a autonomia, isso não quer dizer que o outro passa a ser dispensável. Não, na medida em que eu aprendo a cozinhar, eu simplesmente cozinho quando eu quiser cozinhar. Quando eu não quiser, eu entro no aplicativo e peço uma comida pronta, né? Mas, se o outro sabe cozinhar e o outro gosta de cozinhar, não invalida o fato de simplesmente eu fazer uma comidinha que o outro gosta. Esse é um ponto, né? Então, assim, o não fazer pelo outro não significa a radicalização de uma separação. Aquilo que o outro faz por ele, eu não farei. O propósito também não é esse. O propósito é de estar junto, é de se mostrar presente e útil. Mas que utilidade é essa? É a utilidade de carregar a mala? Não, não é a utilidade de carregar a mala, não. É a utilidade de levar o meu coração para perto do outro coração. É muito diferente, né? É o outro para quem eu levo o meu aspecto humano, a minha alma, e não os meus músculos, e não a minha força, né? Eu não posso anular o outro, e nem é isso que o outro quer de mim, que eu faça aquilo que ele pode fazer. Mas nós somos seres sociáveis e essa socialização, ela requer essa convivência. Uma convivência em que a troca aconteça, em que eu aprenda com o outro e cresça a partir do outro, e cresça com o outro, e que estimule o outro também a crescer, né? Então, veja que nós temos aí duas relações. Uma relação de dependência, que é aquela que quando o vínculo se rompe, tem dor e sofrimento, porque o outro que preencheu a minha metade, quando ele vai, ele leva a minha metade e fica um buraco imenso, fica um vazio enorme. E esse vazio de mim provoca sofrimento, provoca uma dor pela qual nós não poderíamos passar, não precisaríamos, pelo menos. Agora, um relacionamento com um outro em que, quando ele for, vai ficar em mim a dor da saudade. Mas a dor da saudade é uma coisa, a dor da falta é outra coisa, né? Então, assim, esse é o outro, né? Esse é o outro para o qual a gente precisa olhar, e a gente não pode olhar para o outro sem olharmos para nós mesmos. E depois desse nosso encontro aqui, quem sabe a gente não vai estar vendo o outro de uma outra forma. Mas por que isso? Essa possibilidade só se confirmará se antes de eu olhar para o outro, depois que a gente desconectar aqui, eu voltar a olhar para mim mesmo, né? Quem eu sou, o que é que eu sou capaz de fazer, por que eu estou aqui, qual é o sentido da minha vida, né?
e o que é que eu espero do outro. E o que é que eu espero do outro. Muitas vezes a gente espera que o outro faça. Eu pergunto a alguém, eu vou ter que viajar, voltar para minha cidade. Tá, mas o meu marido não quer voltar. Ok, e você não vai sem o seu marido? Não, eu não vou sem o meu marido. Mas como assim? Você não quer voltar para a sua cidade? Não quer voltar para a sua casa? Não é lá que você se sente bem? Eu estou com muita vontade de ir. Mas vem cá, se o seu marido não for, você vai renunciar à sua vontade? Você vai deixar de satisfazer a si mesma? Né? E vai viver junto do seu marido com a contragosto, angustiada. Então, assim, olha só, o outro tem vontades, o outro tem desejos, o outro tem particularidades, singularidades, e é assim, a relação com o outro não nos obriga a vivermos conectados a todo instante, né? Na hora que o outro quer ir e um outro quer ficar, que o outro vá e que esse outro fique. E que ao ir e ao ficar, fiquem muito bem. Agora, no dia que resolverem renunciar à minha vontade para estar junto do outro, porque é vontade do outro, que eu vá plenamente. Que eu não vá pensando na renúncia que fiz, aonde poderia estar, aonde deveria estar. Né? Embaralhei, Fábio? É, acho que foi ótimo. Perfeita a sua explanação, como roubando as palavras do Altair. Ótima explanação. A Joana, ela escreveu aqui: e quando eu faço algo pelo outro esperando reconhecimento? Olha só, normalmente, independentemente de que você faça ou não algo para o outro ou pelo outro, você pode já esperar reconhecimento do seu próprio viver, do seu próprio fazer as suas próprias coisas. Você pode esperar reconhecimento porque você tem necessidade de reconhecimento. Essa necessidade do reconhecimento, ela precisa ser enxergada, independentemente do papel do outro, entendeu? Então, como o Robson falou, aí, a gente pode usar o outro nesse sentido também de autoconhecimento. A gente pode começar a perceber o que é que eu espero do outro. Eu espero que o outro preencha o quê de vazio meu? Esse vazio meu foi feito quando? Quando que eu percebi esse vazio meu? Na minha infância? Faltou o que para mim? Ou eu não enxerguei que tinha o que na minha vida? Porque às vezes a gente justifica uma sensação, um comportamento ou alguma patologia no sentido de que faltou algo em mim. Mas na verdade, muitas vezes é porque eu não enxerguei algo que tinha em mim e achei que faltou em mim. Olha que coisa profunda. Muitas vezes eu acho que faltou em mim, mas na verdade, no fundo, é porque eu não consegui enxergar que eu tinha. Se, por exemplo, você faltou amor de mãe ou amor de pai, talvez você tinha o amor da forma que você não queria, mas você tinha, da forma com que eles sabiam, digamos assim. Porque o outro só sabia daquela forma. O outro tem o mundo dele. O outro não sabe exatamente igual como você sabe. E pelo fato dele ou dela não saber exatamente o que você sabe, você acaba apontando e julgando porque o outro não está de acordo com a sua norma. O outro não está de acordo com a sua expectativa. E sabendo disso, a gente pode começar a perceber, olha só, o outro não está me reconhecendo. Ok. Isso significa que eu não sou a pessoa com potenciais? Será que o fato do outro não me reconhecer significa que eu não faço as coisas adequadamente como eu gostaria? Será que isso é uma verdade? Será que eu preciso que o outro me confirme algo? Será que eu preciso do elogio do outro? Eu gosto de chamar a atenção para a gente ter muito cuidado com o elogio. Porque se você está acostumado a abrir as portas para o elogio, e se alguém vem para você e fala das forças que você tem, e você se enche de alegria e seu dia está ganho porque você ouviu aquilo, isso significa que você também está de portas abertas a ouvir qualquer crítica. Isso significa que se a outra pessoa enxerga, mesmo que de uma maneira distorcida, enxerga em você um defeito, você vai acreditar. E você vai se jogar para baixo. Então, se nós vemos o outro de uma maneira distorcida, saiba que o outro também vê a gente de uma maneira distorcida.
Então, independentemente se é uma crítica negativa ou um elogio, saiba que pode não estar sendo a sua própria realidade. Então, o reconhecimento do outro não é a sua realidade. Olhando com esse ponto de vista, o reconhecimento que você espera do outro, você espera que o outro distorça uma realidade, porque ele não sabe exatamente o que acontece na sua cabeça. E é meio que uma justificativa falsa. É uma desculpa esfarrapada. Achar que o reconhecimento do outro vai fazer com que você se sinta bem. É um fake news para você mesmo. Você está buscando algo que talvez não seja adequado. Claro que existem casos e casos. Se você está fazendo uma prova e nessa prova existe uma resposta padronizada e certa, o professor vai reconhecer como certo e errado, e isso é um fato, né? Fatos não mudam. Mas um olhar de uma opinião, sim, muda e distorce. Fatos não mudam, mas o olhar de uma opinião mudam e distorce. O problema é que a gente confunde fatos com opiniões. A gente confunde a realidade com uma percepção distorcida da realidade. E quando eu espero o reconhecimento do outro, faço tudo pelo reconhecimento, duas coisas podem acontecer. Ou eu vou culpar o outro porque não me reconheceu, ou eu vou culpar a mim mesmo porque eu não tenho potenciais. Então, o cuidado é identificar, digamos assim, a solução seria identificar em você qual é o seu padrão. Quando você não tem o reconhecimento do outro, o que acontece em você? Você se joga para baixo ou você joga o outro para baixo? Você aponta para você e se culpa e deprime? Você aponta para o outro e fica com raiva? Conhecer isso, conhecer esse padrão que foi instalado em você, conhecer esse padrão que você aprendeu, faz parte do seu processo de autoconhecimento. Então, olha que maravilha. Através de um diálogo com o outro, através da sua interação com o outro, você pode olhar para você e ver como você está reagindo. E a partir disso, você se conhece. E quando eu digo você se conhece, não é que você sabe quem você é. Não. É que você sabe como você está. Vamos diferenciar aqui, separar a ideia de quem eu sou de quem eu estou. Porque como eu já falei em outros momentos, eu não sou a minha barba, nem meus óculos, nem minha roupa. Eu não sou nem a minha forma física. Eu sou uma essência por trás disso. Eu estou a minha forma. Eu estou. Então você está passando por essas questões que você está passando, por essas emoções que você está sentindo. Mas você não é nem suas emoções e nem seus pensamentos. Você é uma essência por trás disso. Então, quando eu espero esse reconhecimento, Joana, do outro, eu preciso entender que eu estou numa fase que necessita desse reconhecimento, mas eu olho para esse reconhecimento, essa necessidade de reconhecimento, e olho para isso, mergulho nisso, para eu me compreender mais. E a partir do momento que eu entendo os porquês e os motivos de que eu estou sendo programada a necessitar disso, eu me conheço e não mais tenho essa tensão em relação ao outro que não me reconhece. Faz sentido? Você pode complementar de alguma maneira, Robson, essa resposta para Joana? Observe uma coisa. A gente precisa. Tá naquela necessidade de autoconhecimento, de expandir a própria consciência, e a gente precisa entender que nós temos uma necessidade primária, que é de série, é da natureza humana, que é a necessidade de aceitação. Então, uma boa parte da dor da angústia é o sentimento de abandono quando temos a impressão de não sermos aceitos. Então, é por isso que pulsa uma necessidade, uma sensação de precisarmos de reconhecimento. Mas, como o Bruno traz muito bem, o que eu faço com essa necessidade de reconhecimento é outra coisa. Eu me prostro, eu sucumbo, eu me deprimo, ou entendo que tudo bem, é do outro e não me veio. Aí a gente traz aí, ó, o simpático, o antipático e o empático, né? O simpático,
reconhece simpaticamente. Ele não está nem aí, ele simplesmente diz o que nós queremos ouvir. E ele nos traz valores que muitas vezes a gente não tem. Não me ajuda. Não me ajuda em absolutamente nada. Alimenta a minha vaidade, a minha ilusão de ser um ser perfeito. Os simpáticos não me ajudam, né? Os antipáticos desconhecem aquilo que eu tenho de valor, criticam, desconstroem, né? Me desarrumam, me desqualificam. Eu também não preciso dos antipáticos, né? Agora eu preciso dos empáticos. É aquele que, quando eu tenho valores, ele diz: poxa, admiro isso em você. E é aquele que, quando os valores me faltam, ele também me diz: poxa, cara, veja, né? Será que você não podia ter feito, reagido, respondido de uma outra forma? Perfeito? Então, esse empático que nós precisamos nos tornar, porque a construção do outro, ela precisa do nosso olhar, precisa da nossa presença muitas vezes. Mas não de uma maneira inconveniente, inoportuna, imperativa. Não. Sempre amorosa e sempre oportuna. Mas a gente precisa ter a consciência que nós precisamos nós sentimos a necessidade, é uma necessidade primária de reconhecimento. Alguém coloca aí, quando eu não tenho reconhecimento do outro, quando eu faço pelo outro e o outro não reconhece. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, que assim, talvez alguém já tenha ouvido essa história. Uma pessoa dá um quadro de presente a um amigo, ao melhor amigo, e esse quadro tem um valor de estima muito grande, muito elevado, e por ter tanto valor, ele dá de presente ao melhor amigo. 2 meses depois, ele é convidado para jantar na casa desse melhor amigo. E ele vai, se apresenta, a porta se abre e ele começa a ligar o radar e procurar onde foi que o meu amigo pendurou o quadro que eu dei a ele. E procura nas paredes que os seus olhos alcançam e não encontra o quadro. E começa a ficar, né? Aquela elaboração, aquela angústia e aquela irritação. Cadê o quadro? Não vi o quadro. Quando se despediram, ele diz: mas que não lhe pergunte, me diz uma coisa, aonde você colocou o quadro que eu lhe dei? E esse melhor amigo responde: poxa, eu dei aquele quadro a um grande amigo. O que a gente faz quando a gente ouve isso? Então, a gente quer que o outro haja de acordo com as nossas expectativas. A gente dá, mas a gente não dá, porque eu dei o quadro, mas eu estou apegado àquele quadro que eu dei, que não é mais meu, que é do outro. O meu prazer está no outro se apegar ao quadro, quando, na verdade, o meu prazer deveria se limitar a dar ao outro, a expressar o valor que eu tenho dele, né? A fazê-lo ver que eu estou dando alguma coisa que foi importante para mim, mas que o meu prazer se encerra ali, no dar. O meu prazer não pode continuar no que o outro vai fazer com aquilo que dei. Então, a gente produz uma expectativa e a gente exige que o outro não nos decepcione, não nos traia, não nos magoe, né? Então, quando o outro diz: eu dei aquele quadro para um grande amigo meu, e que eu me irrito, que eu me angustio, que eu me decepciono, que eu me magoo, eu preciso olhar para mim e conversar comigo mesmo. Eu preciso olhar para esse outro que está se magoando e se irritando com essa coisa, e dialogar e compreender. Olha, ok, ele tem esse direito. Do mesmo jeito que eu me senti muito bem dando aquele quadro a ele, ele também se sentiu muito bem dando o quadro a uma outra pessoa. Percebe? E aí eu modifico em mim aquela reação instintiva. Reação. E eu só posso modificar uma reação natural impetuosa em mim com uma força igual e contrária, né? Com a resistência. Eu preciso oferecer resistência. Eu estou ali tentado a fechar minha fisionomia e a dar as costas e nem agradecer e nem desejar boa noite a esse amigo.
Mas eu preciso resistir a essa tentação e abraçar esse amigo. E dizer, poxa, que bom. Que bom que você teve a oportunidade de sentir, ao dar o quadro ao seu amigo, aquilo que eu senti quando dei a você. É fácil? Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Mas também ninguém disse que seria fácil, né? Agora, se a gente não olhar para a gente mesmo, a gente se relaciona com o outro, construindo um outro que o outro não é. E só tem dor e sofrimento. É isso, Bruninho? Perfeito, cara. E eu quero complementar isso, né? Que talvez você tenha buscado responder a pergunta do Altair, que ele escreveu assim: quando gostamos do outro demonstrando por atitudes e não verbalizamos. Em muitos casos, não é percebido. A pergunta dele é: somos mais auditivos no sentido de o outro é mais auditivo do que eu, né? Porque eu faço atitudes, mas não verbalizo. É importante, se você está num relacionamento, se qualquer pessoa entrar no relacionamento, seja de casal, ou seja de amizade, ou seja de trabalho, enfim, qualquer relacionamento, que a gente lembre sempre: o outro tem o mundo dele. O outro pode estar mais apto a entender pelo auditivo. O outro pode estar mais apto a ver as ações. O outro pode estar mais apto a sentir pelo tato, pelo abraço, pelo aperto de mão. Então, é comum que cada pessoa, durante a vida, vai desenvolvendo mais aptidões de captação do mundo. A gente capta mais de uma forma ou de outra. Isso pode mudar. Todos nós temos todas essas percepções, mas uns têm mais aguçado a audição do que a visão. Nesse caso, Altair, talvez quando a pessoa demonstra atitude, ela não se preocupa muito com a audição, enquanto o outro precisa ouvir. Só que como que você vai entrar num relacionamento sem saber do que o outro precisa? É necessário que nesse relacionamento haja um entendimento. Que você, senão não é relacionamento, entende? Senão como é que eu posso chamar isso? É relacionamento de mão única. Não existe a mão dupla no relacionamento, mas deveria existir. E qual é que é a solução para isso? É você saber ouvir. Você ouvir antes de tirar suas conclusões. Chamar a pessoa para um diálogo, para uma conversa e dizer: olha, eu faço assim, minha atitude é essa, e tenho uma necessidade de que você me diga tal coisa. Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? Aí começa um diálogo, a pessoa fala: não, mas eu acho legal isso. Talvez você chegue numa solução, talvez numa surpresa que você não conheça, talvez outra pessoa nem seja tão. Não devolva, não te reconheça verbalmente, mas ela te reconhece às vezes apenas no pensamento, talvez. Então, busca o diálogo, tá? Robson, temos 2 minutos, cara. Nós Então, temos eu que vou conversar. pegar um gancho. Vamos Eu vou continuar pegar amanhã esse tema? Mas vai. Pode ser. Eu vou pegar um gancho aí nessa questão do Altair para propor um deslocamento aí do olhar para responder uma perguntinha que é retórica, né? Observe que o Altair diz: quando gostamos do outro e demonstramos por atitudes silenciosas, né? E não verbalizamos, em muitos casos não é percebido. O outro não percebe, porque só perceberá se ouvir, né? Se eu alegar ou se eu disser o que eu estou fazendo e deixar claro para ele. Aí eu preciso convidar cada um de nós aqui, inclusive eu, a revermos aonde está o meu prazer. Aonde é que eu passo a sentir prazer? É no gesto ou na percepção do outro? O meu prazer, ele será sentido por mim quando o outro percebe ou no simples gesto do que eu faço? Aí eu vou dizer, se o meu prazer estiver no simples gesto, no fazer, despretensiosamente, beleza, nós estamos evoluídos. Agora, se o meu prazer estiver no reconhecimento, na percepção do outro, eu sinto dizer, é vaidade. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma aí, né? Ainda que através das provocações, e lembro. Clarice Lispector, né? A descoberta do mundo, o outro, né? Dá uma lidinha, e um beijo no coração e um abraço na alma de todos.
Obrigado a todos por essa manhã maravilhosa. E amanhã tem mais. A gente pode até retomar essa pergunta do Altair, que foi maravilhosa, né? Para poder abrir o tema de amanhã, parte 2. O que é que vocês acham? Beleza? Pessoal, um abraço do